Uma boa tarde a todos, aqui é Letícia Barbosa no portal O Convergente. Hoje aqui no Ponto em Comum da Política nós estamos no momento da nossa conversa com Letícia Barbosa. Estamos com a honra de receber a doutora Amanda. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Letícia, muito obrigada pelo espaço dado, né, à OAB. Cumprimento na pessoa do Dr. Jean Cleuter, que é o nosso presidente da OAB. É sempre bom aproveitar esses espaços, né, para a gente compartilhar alguma informação com a sociedade. Então, muito obrigada e boa tarde a todos. Para quem está nos acompanhando, hoje nós estamos com a vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Amazonas. E para a gente iniciar, você como uma figura feminina e de direito, nós gostaríamos de saber um pouco da sua trajetória. Como foi sua caminhada até chegar aqui? Nossa, de forma geral, porque eu digo a trajetória, ela começa muito antes da faculdade, né? Ela começa quando a gente vai querer, analisa as opções daquilo que a gente vai querer ser, né? Quando Sim. crescer. Então, eu queria história, eu não queria nada com direito, não. Quis fazer faculdade de História, fiz faculdade de História, Direito é a minha segunda faculdade, mas eu me encontrei no Direito justamente por ter essa oportunidade de agir de forma efetiva nas causas que envolvem a sociedade. Compreendo. Quando você cita a questão de uma transformação social, nós temos aí o atual cenário que estamos. Estamos em uma reforma política, uma reforma eleitoral. E dentro disso a gente quer saber o que a reforma política significa na prática, assim, no dia a dia realmente, para as mulheres, já que temos aí mulheres que já estão inseridas na política e tem algumas que ainda estão nesse processo de querer se inserir, de pensar em inserir-se. Qual aí a maior mudança que a reforma política trouxe? Letícia, nosso cenário em relação ao feminino ainda é triste, porque o eleitorado feminino ele ainda é mais de 50% dos eleitores ao total em Manaus. Nós temos aí em média de 52,8% eleitores mulheres. Mas mesmo assim, nos cargos de comando, nos cargos majoritários, são compostos em sua maioria por homens. E, né, tem a lei do TSE que estipula que seja 30% disponibilizado do fundo para as mulheres. Mas ainda assim, isso daí não atende às demandas que a nossa classe precisa, né, de representatividade. Eu creio que muito também vai de acordo com o pensamento que a mulher carrega sobre si. Eu acho que muita mulher ela ainda não se vê competente ou preparada para assumir cargos de autoridade. É verdade, e essa é uma dos nossos questionamentos. Você, como vice-presidente, você assume um cargo, de certa forma, de autoridade, de grande presença e notoriedade. Quais as dificuldades que você acredita que as mulheres mais enfrentam para tentar galgar esses cargos? Vários. Dentre eles, falando de forma bem franca, dentre eles a postura. A nossa postura como mulher, ela é muito julgada, né? Você pode ver aí nos noticiários ou então em até programas de televisão, se uma mulher ela fala mais alto, ela é histérica. Se uma mulher briga por algo, é frescura. Geralmente é muito raro, a gente não ouve notícias de falando, o homem está com frescura, o homem está com besteira de exigir aquilo. Não, quando um homem fala, ele ainda tem mais voz, infelizmente, do que a mulher. Nós conseguimos o direito de voto por volta de 1932, 1934. Mas, para te ter ideia, só em 95 que nós tivemos a chance de ter cotas de 20% de mulheres nos cargos de comando. Por quê? Porque uma coisa foi a conquista do voto. Mas olha o tempo que levou para que a mulher ela tivesse coragem, tivesse impulso de fazer parte daquela situação. Porque não é fácil. Como eu falei, a mulher ela é julgada por várias coisas. Ela é julgada pelo que ela fala, pelo como ela se comporta, como ela se veste. Então, muita mulher ela fica receosa em comandar, em ir para frente desses cargos, justamente por causa disso. E a lei vem aí para tentar equiparar essa desigualdade que já é histórica, né? É verdade, olha,
Nós aqui gostaríamos de mandar um grande abraço para todos os nossos seguidores, para todos que estão nos acompanhando. Deixem aí as suas perguntas, suas dúvidas. E dando continuidade ao nosso assunto, temos aí um cenário político com pouca representatividade feminina, como já foi citado, tanto na Câmara dos Vereadores, na Leam, quanto em cenário nacional e até mesmo internacional, né? Não temos aí um grande número assim de representatividade feminina, mas você falou de equiparação, de igualdade. E nesse cenário a gente quer saber se você, como alguém que tem esse conhecimento na área de direito eleitoral, você acredita que essa nova regra constitucional pode estimular a participação de mulheres? Sim, creio que sim, mas o mais importante é ter espaços como esse seu para que a população feminina entenda que ela pode participar, que tem uma lei que ampara o Código Eleitoral, agora que eu digo em 2018, ele alterou um dispositivo que é de violência contra a mulher política. O que isso significa? Que agora, quem ofender, humilhar, discriminar, assediar uma mulher candidata no ambiente político, ele pode ser punido aí de 1 a 4 anos de prisão. Então, a lei ela está buscando equiparar, como eu havia dito, equiparar essa desigualdade que é histórica. Então, eu aconselho todas as mulheres a valer o direito, que é um direito de todas nós, podermos assumir esses cargos e lutar por nós, né? Quanto mais mulheres estiver defendendo os nossos direitos, porque ninguém melhor do que aquele que sofre o problema para defender algo. Não é nem a questão de ser, está sendo feminista ou tá excluindo a massa. Não, porque infelizmente a nossa sociedade ela tem muita desigualdade. Não só na questão de gênero, mas questão social. E a nossa função é tentar equilibrar. E equilibrar o sistema não significa que é tratar todos da mesma maneira, não é isso. Mas é tratar cada um de acordo com o seu nível de desigualdade, né? Doutora, agora para os nossos seguidores que estão nos acompanhando e que querem saber um pouco mais, a senhora como vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, nós queremos saber, a OAB é uma instituição até então que é a Ordem dos Advogados. Uhum. Qual a principal interferência dela em relação ao direito eleitoral? Então, é mais o poder consultivo, né? A OAB ela tem uma voz, graças a Deus, que a sociedade, ela sempre está a favor da sociedade, procurando colocar em pautas como estas, para que a sociedade seja orientada daquilo que é correto, daquilo que é o que a lei determina que seja feito. E um grande exemplo que a OAB deu atualmente para a sociedade eleitoral foi a paridade de gênero. A nossa última eleição agora da OAB já ficou 50% de homens e 50% de mulheres em todos os cargos da OAB, da diretoria, caixa de assistência, conselho. Então, hoje a OAB ela é equiparada em gênero. Nada melhor aí que um grande exemplo, né, para o nosso código eleitoral aí. Verdade. Aqui é o Portal Convergente mandando um grande abraço para todos os advogados do Brasil que estão aqui nos acompanhando. E olha, para a gente trazer aí um pouco do cenário atual, nós temos aqui um adendo que no ano passado o Congresso Nacional ele promulgou, né, a reforma eleitoral. E uma das principais mudanças dessa reforma é a contagem em dobro de votos dado a mulheres e pessoas negras para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 a 2030. Dessa forma, a gente quer saber, na sua opinião, a nova reforma eleitoral é um grande avanço, mas o que ainda pode ser melhorado para aumentar a representação feminina política no país? Combater de forma efetiva o abuso contra a mulher, a perseguição contra a mulher. A maioria dos homens, infelizmente, ainda em posição de comando, eles ainda enxergam a mulher como algo inferior, né, a eles ou então ao sistema. Então, a reforma, antes de ser estrutural no código, ela também tem que ser interna. Os homens têm que começar a internalizar a importância da mulher no comando.
É verdade. Sem contar que nós, né, puxando sardinha para o nosso lado, nós somos mais detalhistas, nós somos mais cuidadosas, zelosas em alguns aspectos. Não que seja errado um homem no comando, não que devemos extinguir todos os homens do comando, não é nada disso. Mas é o fato de que um complementa o outro. E como, mais uma vez eu disse, nada melhor do que a pessoa que sofre defender a causa. Então, para, né, que a gente possa construir aí uma sociedade mais justa, igualitária entre gêneros, é essencial que mais mulheres nos representem para que a nossa realidade mude, saia do papel, né, e venha de forma efetiva para a sociedade. É verdade. E olha, para todos os nossos seguidores que estão nos acompanhando, também é muito importante a gente trazer aqui um pouco para eles de como está o nosso cenário. Nesse ano de 2022, a gente está comemorando aí 90 anos do direito ao voto, né? Pouco tempo, pouquíssimo tempo, inclusive. Mas a gente quer saber se você acredita que nesse ano o Brasil ele saia de uma eleição com um Congresso mais diverso, deixando de ser aí o país, né, com menos representatividade feminina da América do Sul. Então, queria muito ser otimista, mas eu creio que a gente ainda tem aí muito chão a andar. Amazonas está no 5º lugar dos estados que menos têm representatividade feminina. Para ter ideia, na Câmara Municipal, de 41 vagas, apenas 4 são ocupadas por mulheres. Não temos deputada federal, não temos senadoras e na Assembleia apenas 5. Então, em relação ao número de vagas, ao número da representatividade masculina, a nossa representatividade, então, ainda está muito baixa mesmo. A lei, ela vem, né, tentar equiparar, fornecendo esse fundo eleitoral para 30% das mulheres compostas em cada chapa, ou em cada partido. E também tem essa alteração na lei, né, para violência contra a mulher política. Então, eu espero que, dessa forma, só possamos caminhar aí para frente para que cada vez mais mulheres tenham o impulso de tomar partido à frente das suas causas. Doutora, e como nós estamos aqui em um espaço aberto, também queremos saber, estamos aí em um ano de pleito eleitoral. Queremos saber como a OAB se posiciona em relação a isso. Diante esse ano, estamos aí em uma grande polarização política. E, apesar da OAB ser aí segmentado para os advogados, nós sabemos que tem uma grande influência em âmbito político, nacional e por aí vai. Então, queremos saber qual o posicionamento que a instituição tem quanto às eleições de 2022. Então, a OAB, agora eu falo na minha fala como vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral. Nesse decorrer desse ano, vamos fazer várias ações, várias palestras, não só para o público de advogados, mas também para a sociedade, que a sociedade ela possa se informar, para que o voto seja um voto consciente, um voto lúcido acerca daquilo que é correto, daquilo que tem que ser feito. Então, a OAB ela se posiciona dessa forma, informando a sociedade daquilo que a sociedade pode fazer, daquilo que a sociedade tem que fiscalizar também, que a sociedade ela tem que lembrar que ela tem esse poder fiscalizador. E a OAB também, além de ela fiscalizar, né, ela pode orientar aí qualquer ocorrido para os órgãos competentes para que seja instaurado algum procedimento cabível para a situação. A todos os nossos seguidores, esse foi a nossa conversa com Letícia Barbosa. Seja sempre muito bem-vinda, doutora Amanda Praia. Estamos aqui muitíssimo felizes de estar conversando com você. Aguardamos a sua presença para uma próxima oportunidade. Obrigada. E a cada um dos nossos seguidores, uma ótima tarde. Sigam conferindo o portal Convergente, atuando no ponto em comum da política.